Está começando mais um Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas, estou aqui junto com a Fernandinha e o Lucas. E aí, pessoal? Bom dia, Chagas. Boa tarde. Como diz o Schuster, que é o nosso convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, bora lá falar. Hoje, nesse episódio... E aí, Champanhe? E aí, Chagas? Novamente presente, com convidados especialíssimos hoje, então vai ser uma conversa... A Fernandinha já deu spoiler aí, a gente tá aqui com dois convidados de peso, diretamente dos agilistas, Schuster e Vinção. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô nervoso, cara, vocês não me falaram qual que é a pauta, eu fico muito nervoso. Você não recebeu o memorando não, Schuster? Deve estar no seu spam. Eu queria as perguntas todas prontas para ensaiar tudo, as respostas, etc. E aí, pessoal, tudo bem? Me adaptando aqui na gravação via Discord, né? Pessoal, o seu notebook já acabado a bateria, seu celular, você tá de celular, vai acabar a bateria, como é que tá aí? Eu peguei uma fonte emprestada aqui. Aí aos trancos e barrancos começamos mais um episódio. E hoje a gente trouxe aqui o pessoal dos agilistas porque a gente vai falar aí de uma interseção aí, né, entre o Entre Chaves e o próprio metodologia de desenvolvimento, que é comparando diferentes formas de fazer software, né? O que é uma fábrica de software, o que é uma verdadeira transformação digital, o que é o agilismo, enfim. Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os modelos de como se constrói software, se a gente realmente sabe construir software aqui em 2022, se estamos aprendendo, se tem um modelo definitivo. Eu acho que um bom ponto de partida é justamente esse, né? Quais são os modelos vigentes, existentes, passados, né, e presentes sobre como desenvolver software? Assim, o que me vem à cabeça quando você pergunta assim é o tradicional waterfall versus ágil, sabe? E a gente sabe que até hoje o waterfall anda por aí muito disfarçado de ágil, sabe? O pessoal chama de o ágil in disguise lá, né? Um ágil bem disfarçado, né? Assim, você fica tipo assim, se enganando que está fazendo ágil, né? Infelizmente, em 2022 isso ainda é muito, muito comum, sabe? Mas assim, uma coisa que eu costumo falar muito, porque eu comecei eu já desenvolvi software, né? Também nos primórdios aí, desenvolvia lá na década de 90, né? Software. Então, assim, eu tive... E quando eu comecei a estudar a metodologia de software, o que dominava na época era RUP, que é o Rational Unified Process, né? Não sei nem se vocês chegaram a ouvir falar disso, né? Que, na verdade, era assim, se você pegar lá atrás, né? Ainda isso tudo... E, teoricamente, o RUP não era tão waterfall, vou explicar por quê para vocês, né? Assim, mas... Isso aí é na época do cartão perfurado, né, Xuxa? Eu tava aqui com isso aqui, ó, para entender se era o cartão perfurado ou não. É como os incas faziam software. Não, porque assim, de forma não muito precisa... Quando o pessoal começou a tentar investir em criar metodologia de software, começaram a surgir algumas correntes. Aí eu sei que num dado momento, foi na década de 90, talvez foi 95 mesmo, sei lá. 3 caras, eles se uniram e fizeram um processo unificado. Depois a Rational, que era uma empresa, depois a IBM comprou essa empresa, eles criaram esse Rational Unified Process. Era o Jacobson, Book, eu esqueci o nome do outro, sabe? Eram 3 caras. Então, por exemplo, um é o que tinha inventado os use cases, o outro tinha uma outra contribuição, sabe? Então, esses 3 juntaram. E era uma metodologia que a capa do livro deles de RUP era assim, que era um processo user-centric, iterativo e incremental. Então, em princípio, tinha o conceito, sabe, de ser iterativo, né? Você desenvolver o software em iterações e incrementos, né? Só que ele tinha apesar dele ter esse conceito, porque eu lembro que eu cheguei a trabalhar com isso, ele tinha ainda uma transição muito assim, você começava numa fase de análise, né, que o waterfall é assim, né, você começa, primeiro você analisa, depois faz um design, aí não é o design de design, é o design de formalizar mais do que você analisou, depois você constrói, depois você testa e depois você implanta, sabe, isso é o waterfall. Esse já tentava trazer mais atividade junto, sabe, como se fosse assim, eu faço análise, mas faço um pouquinho de tudo. Mas na prática, você tinha que fazer tanto artefato você ainda estava dentro daquele paradigma de que você tinha que detalhar tudo para poder fazer as coisas, sabe? Então, assim, o que eu costumo dizer é que nessa época, e eu acho que tem um contraste muito grande com quando você faz transformação digital, já dava errado, tá? De qualquer jeito isso, mas é como se fosse assim, né? Só para eu terminar minhas palavras aqui, né?
Nessa época, é como se fosse assim, você tinha um problema, você em tese sabia especificar bem qual é esse problema, e aí você contratava uma empresa para resolver ele, sabe? Fazer um software para você, sabe? Essa era a premissa. Então, você partia muito desse paradigma, tipo de engenharia, onde eu detalho tudo para caramba, desenvolvo e resolvi, né? E nem para isso, na minha visão, o waterfall servia. A gente pode até discutir justamente porque quando o Manifesto Ágil surgiu, ele já surgiu como um protesto à forma vigente de fazer software. Não tinha nem a ver com essa modernidade hoje dos negócios serem muito dinâmicos, não, entendeu? Mas hoje que a gente costuma falar é que os nossos clientes, né, eles têm um problema, eles não sabem exatamente como lidar com esse problema, precisam de times que consigam continuamente aprender a lidar com aquele problema, e normalmente é um problema que vai ser resolvido por meio de software, né? Mas ele tem que ser um processo bem de aprendizado, né? Assim, eu acho que um ponto interessante de falar sobre isso, talvez dar um passo atrás e pensar no seguinte, né? As naturezas de trabalho, né? Vamos dizer assim. Assim, tem trabalhos, né, que você poderia imaginar assim, eu posso ter um trabalho que pode ser construir uma coisa, pode ser produzir alguma coisa, pode ser mas qualquer coisa que você vai querer, normalmente, assim, produzir alguma coisa, vamos ficar nesse campo, né? Essa coisa, se você vai fazer ela de forma meio assim, sem um planejamento prévio, provavelmente no início, aí, sei lá, quando a gente começou a construir coisas, a gente tenderia a fazer coisas usando mais essa metodologia de não ter, de não ter uma concepção prévia. Você acaba, tipo assim, durante a execução você descobre uma série de coisas onde você precisa de mobilizar recursos, de forma que o custo total, se você imaginar que você seria possível fazer um planejamento prévio, poderia ser reduzido, porque você poderia ter uma utilização total dos recursos muito maior. Tipo assim, sei lá, você vai construir uma ponte, sei lá, e você descobre no meio da construção lá que você precisa um equipamento para poder passar uma coisa de um lado para o outro. Aí você não tem aquele equipamento, aí está todo mundo lá parado esperando aquele negócio chegar, e aí, enquanto isso, aqueles recursos foram mobilizados ali, tanto de pessoas quanto de materiais e tal, eles não estão sendo utilizados. Então, partindo dessa concepção, se você consegue planejar algo antecipadamente, significa que o custo total e a utilização total dos recursos no final teria uma eficiência, uma otimização muito maior. Mas isso parte do pressuposto que aquela atividade é planejável. E aí, esse modelo waterfall, ele veio exatamente para corrigir isso. Falou assim, pô, não, você tem uma atividade ali, por isso que o Schuster falou, de certa forma foi copiada da engenharia. E se você planejar melhor, se você pré-definir uma série de coisas antes, você, no geral, você vai ter uma otimização e um resultado final com um menor custo, né? Um trabalho mais otimizado. Então, esse foi o modelo que tentou se implantar e, em teoria, ele faz muito sentido. Faz muito sentido. Se o trabalho é planejável, faz total sentido você fazer aquilo ali, porque você vai, você reduz a incerteza nesse momento do planejamento. Então, você invoca, mobiliza os recursos somente na hora que é estritamente necessário. Aquele plano que você concebeu, ele normalmente não fica mudando o tempo todo. Então você está falando que o waterfall realmente ele surgiu para mitigar um risco que acontecia antes, que era basicamente isso, né, de encontrar riscos ali no meio da execução, né, de pessoas ou de problemas, e aí o waterfall ele veio falando assim, beleza, então vamos planejar tudo no início para que a gente consiga ter menos risco no futuro. Assim, eu entendo que, tipo assim, que foi no sentido de fazer mais qualidade e reduzir o custo, né? Que as coisas ficassem... Só comentar isso, porque como eu sou mais velho que você, assim, eu acho que eu peguei um pouco o waterfall surgiu, porque assim, esse paradigma, assim, quando a atividade de software começou a tentar ficar mais profissional, o paradigma dominante é que se eu planejo e detalhe o suficiente, eu faço a coisa certa, entendeu? Então, assim, eu gosto de falar o seguinte, o waterfall surgiu com o objetivo de lançar a atividade de desenvolvimento de software ao status de uma engenharia, entendeu?
Um estágio de uma engenharia significando que era uma atividade onde você tinha um processo muito bem definido, os artefatos bem definidos, os papéis bem definidos, as etapas, e onde o sucesso era uma questão mais de planejar e detalhar bem e depois simplesmente cumprir aquilo, entendeu? Que é a analogia que você faz com várias engenharias aí, sabe? Isso funciona muito bem com engenharia, né? Civil, elétrica, mecânica. Por que isso não funcionou tão bem com a engenharia de software? O que o software tem de diferente dessas outras engenharias ditas tradicionais? Posso colocar aqui o que eu já acho que percebi pela conceituação aí, que é tipo assim, me parece que para problemas em que você tem uma previsibilidade muito grande do que já vai acontecer, parece funcionar bem. Agora, quando a gente vai falar de problemas de software mesmo, ou que a gente quer resolver um problema e entrar mais a fundo no porquê daquele problema, acho que não é tão previsível assim. A gente pode ter mais alterações no meio do caminho, né? Não sei se seria por aí a resposta. Tem várias formas, sabe, de enxergar isso. Eu lembro na época em que o Manifesto Ágil surgiu, ele veio questionar justamente essa premissa básica, sabe? Na essência, o Manifesto Ágil veio questionar justamente isso. Tipo, será que software não é uma atividade de natureza mais intangível, que exige um processo de aprendizado e não um processo de detalhamento e de planejamento, sabe? Então, na verdade, o Manifesto Ágil, eu sempre falo, ele é simples como isso e complicado como isso, porque ele desafia toda a forma de orçamentar das empresas, de controlar, sabe? Mas ele veio dizer simplesmente isso, olha, quando eu faço um prédio, é muito tangível, né? Eu consigo tangibilizar muito o que eu vou fazer antes, né? E as pessoas já viram 1 milhão de prédios, sabe? Então, você consegue fazer comparações boas, você cria visões compartilhadas, né? Mas quando você faz novos produtos de software, você está indo para um âmbito de um problema muito mais complexo, né? Você tem interação com um tanto de pessoas, as pessoas não sabem exatamente o que querem. E veja, eu estou falando isso tudo aí, gente, muito antes desse contexto nosso, que isso tudo está muito atrelado a essa cultura de startup, do negócio tem que ser dinâmico, né? Isso eu acho importante destacar, sabe? O pessoal veio com esse paradigma, eu nunca sei se é 99 ou 2000, mas por quê? É como se a gente tivesse um ciclo vicioso em que a maior parte dos projetos de software na época davam errados, tem relatórios famosos que mostravam isso, esse erro significava ou o custo excedido, ou o prazo, e pior do que tudo, as expectativas dos usuários não eram nem atendidas. E aí o pessoal tentava aprimorar mais ainda a metodologia, mas esse aprimoramento era no caminho de mais detalhamento e mais planejamento. Eu mesmo passei por isso, sabe? Assim, eu já fiz projeto, aí tinha 600 páginas de especificação, né? Como se isso fosse resolver, só que, na verdade, isso nunca resolvia, né? Porque você não conseguia criar essa falta de ambiguidade, era um processo de aprendizado. Então, quando o Ágil chegou, foi para falar o seguinte, cara, vamos inverter isso, vamos começar assim de aprender. O Ágil é isso, né? O Manifesto Ágil é simplesmente isso, sabe? Vamos fazer o processo evolutivo. Aí eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui. Se o ágil, ele é tão bom assim, né, e ele, essa quebra de paradigma, porque, inclusive até hoje, e olha que hoje ainda tem esse contexto que o Jussa trouxe, né, desse contexto de startup, mas de ter um sense and respond para poder reagir ao mercado, porque ainda hoje existem tantas empresas de desenvolvimento, até empresas de desenvolvimento em si, ou áreas de TI, que trabalham com waterfall, ou até nem só como waterfall, né? Como uma fábrica de software que até adiciona aí princípios do Taylorismo e do Fordismo para esse tipo de desenvolvimento. Por que o agilismo ele ainda não é tão utilizado, ou até existe o fake ágil aí que você trouxe, o ágil disfarçado? Assim, eu acho que tem vários fatores que podem, a gente pode colocar como hipótese para responder isso, né? Acho que um dos fatores que é muito relevante falar sobre isso é que, à medida que foi se criando no século passado essa convicção da engenharia que a gente falou antes, eu acho que tudo nasce daquele ponto que o Lucas falou ali, né? Por exemplo, que ele falou ali da previsibilidade, né? Essa previsibilidade desse tipo de problema, construção, fabricação, etc., ela vem, para mim, da natureza do problema. A natureza do problema tem restrições muito fortes, né?
Tipo assim, você vai construir o prédio, você não fica mudando lá assim, agora eu não quero construir mais o prédio aqui. E software a gente faz muito isso, né? A gente muda questões muito básicas, muito estruturais ali o tempo todo. E é muito difícil, igual você falou antes, até mesmo definir o que é que exatamente você está fazendo, né? Às vezes você começa a fazer um software por assim, de um desejo, né? Tipo assim, de resolver um problema. Aí você vai meio que tentando desenhar um mecanismo ali para resolver, que o próprio nome diz como software, algo que é maleável. A natureza dele é de não ter restrições tão fortes, né? Então foi se criando um modelo mental, acho que no século passado, tipo assim, que esse tipo de abordagem para problemas com restrições fortes era muito bom. Tipo assim, qualquer coisa que não seja isso, igual o Schuster falou antes, era sinônimo de não ser uma coisa muito profissional. Tipo assim, se você não usa uma abordagem desse jeito, com muito planejamento, o PMI, o Schuster já cita isso, né? O PMI, por exemplo, ele tem a disciplina de planejamento, ela é quase que mais que a metade, se eu não me engano, assim, das disciplinas. Então, como ele disse, tipo assim, depois é um mero problema de execução. Né? Tipo assim, uma vez que alguém planejou muito bem, depois você executa. Essa mentalidade, que isso independe de software, foi uma mentalidade, eu acho que quase social, entendeu? Tipo assim, um modelo mental social. Tipo assim, se você não age dessa forma, você não é profissional, você é um amador, né? Vamos falar assim. E a gente tende também, né, até como pessoa mesmo, pensar que quanto mais problemas eu tenho, né, quase que como se fosse assim, eu deveria detalhar mais o meu problema, eu deveria entender o meu problema mais, que ele vai se tornar mais simples, né? A gente tem como ser humano, talvez essa ideia de que esse é o caminho, né? Então, a gente já falou muito sobre isso no Agilista, sabe? Eu acho que existe um negócio aí muito, muito enraizado. Assim, tem até livro de complexidade que começa descrevendo isso, né? Que é o quê? Quando houve a Revolução Científica, a Revolução Industrial, e o mundo começou a ser escrito com uma série de leis, entendeu? A gente começou a equivaler esse profissionalismo, o método, tudo é científico, mas o científico vira tudo prescrito, planejado, detalhado, funcionando igual um reloginho, sabe? Essa coisa mecanicista que domina a sociedade. Sendo que um sistema complexo, você não consegue ter esse grau de controle, né? E quando você vai fazer um produto desse, você está operando no âmbito de um problema que é complexo. Você não sabe exatamente o que você quer, como é que as pessoas vão reagir, você tem muito mais grau de liberdade, sabe? Então, para mim, quando o Chagas pergunta assim, cara, é um fenômeno super, super complexo de entender as causas, né? Mas, assim, você vê que as organizações, e a gente aprende na escola, né? Tudo que a gente aprende leva a gente para esse modelo de controle, sabe? De certeza. E de parecer que você está fracassando se você não tem a certeza, né? Ou que você está perdendo tempo, ou que você está desperdiçando, que você está sendo ineficiente, sabe? Então, outro dia eu estava conversando com um cliente, e aí, na hora que eu fiquei explicando para ele assim, olha, a gente queria fazer uma mudança e como? Né? A Fernandinha e o Vinição estavam na conversa, né? A gente quer fazer a mudança e como? A gente quer ir tangenciando o que é possível e aprendendo. Porque a gente não sabe exatamente, né, como é que a empresa sua vai ser uma empresa ágil, sabe, nesse contexto. E que ele falou na hora, cara, eu concordo muito, mas meu chefe não aceita essa resposta, não sei. Né? Simplesmente não aceita. Então, assim, nós temos estruturas formadas aí que não aceitam incerteza, que não aceitam ambiguidade. Tem a vaidade dos líderes também que não aceita isso. Então, esse caos todo aí para mim, sabe, respondendo para o chat, faz com que você mexe. Na hora que você convence alguém a experimentar um pouco, não sei o quê, o que acontece? Primeiro falha, o cara quer voltar lá para trás, né? Se é que ele já deixou experimentar alguma vez na vida. Mas aí, quando que o ágil teve um ponto de inflexão? Que eu acho super interessante essa história, porque eu acompanhei. Porque se você fala que hoje não espalhou, você não imagina, né, na época que eu comecei a mexer, né? Aí que, assim, era raro você achar, né? Quando o mundo começou a exigir esse comportamento diferente, sabe? Porque senão a empresa quebrava. Aí o cara não é mais uma questão de acreditar ou não acreditar, tinha que fazer daquele jeito, apesar de nem entender por que está fazendo daquele jeito, na minha visão, ainda continua muito assim, né? Então, assim, todo esse contexto prévio que é criado, né, dessa mentalidade, leva a esse comportamento. Aí, a única coisa que eu poderia complementar é, tipo assim, que tem essa questão, pessoas que eu acho que, na verdade,
elas entendem, igual esse exemplo que o Chu deu do cliente, então ela fala assim, putz, é isso mesmo, sabe? Tipo assim, realmente, o cara já passou por tanta coisa, ele sabe que aquilo ali, assim, não vai funcionar daquele jeito, né? Mas mesmo assim, ele sabe que é feio falar isso, entendeu? Tipo assim, ele fala assim, cara, eu sei que é assim, mas eu não posso falar isso pro meu chefe, né? Tem pessoas que não entendem, sabe? Tipo assim, tem pessoas que, tipo assim, elas não conseguem aceitar esse modelo de mundo. Tipo assim, elas não, mas as coisas, quando você planeja e tal, né, vai dar certo, é previsível e tal. Isso aí é até meio filosófico, né? Porque a gente adora essas coisas que geram essa sensação de controle, assim, na vida da gente. Adora filme de heróis, a gente adora falar lá que a Apple deu certo lá porque o Steve Jobs era um gênio, né? E não aceitar, na verdade, com uma série de interações ali que emergiram, fizeram aquele negócio funcionar daquele jeito. A gente adora isso, né? Então, assim, a gente é viciado, um ser humano, em modelos que geram uma certa explicabilidade das coisas, entendeu? Então, isso é meio que quase como se fosse uma coisa muito mais fácil de aceitar, e é ficar achando essas coisas aí, do que aceitar, na verdade, tipo assim, a vida é meio louca mesmo, as coisas são muito interligadas e tal, não sei o que, mas o máximo que dá para fazer é estabelecer algumas coisas que ajudam ali a restringir mais os problemas, entendeu? Então, eu acho que realmente é difícil de fugir disso, enquanto a gente como ser humano e sociedade, porque a gente adora isso, é meio que um negócio parece estar no DNA nosso de gostar. Não, eu acho que eu sou um ser humano mais ágil, então, mais Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, sense and responde. Mas aí tem o fator de você ser completamente maluco, né, Giga? Aí são meus problemas à Tem parte. que analisar isso aí. Mas eu tava pensando, né? Porque com a pandemia, né, 2020 para cá, as empresas tiveram, de alguma forma, né, que reagir a essa mudança quase que muito rápida, né, do que aconteceu aí no mundo. Então, assim, orçamentos que eram, né, muito previstos para o ano inteiro, talvez tiveram que sofrer modificações, assim. E vocês acham que desses tempos, né, de 2020 para cá, melhorou esse cenário de empresas que aceitam mais o agilismo? Ou ainda estamos no mesmo patamar? Eu acho que isso melhorou muito, já tem alguns anos que vem melhorando, porque, assim, na verdade, o maior sentimento que eu percebo nas organizações foi de perceber que a velocidade com qual elas faziam as coisas não iria funcionar nos tempos mais novos, entendeu? Por isso se confunde muito ágil com fazer rápido, né? Na verdade, você aumenta a velocidade porque você aprende mais rápido, né? E deixa de desperdiçar, etc. Sabe? É como se achasse o caminho mais rápido, mas não deixa de aumentar a velocidade, né? Então, eu diria que a percepção do business é isso, entende? É como se fosse assim, poxa, agora sim, né, gente? Tudo é ciclo, né? Cheio de startup agora questionada. Então, muita gente que é mais tradicional pode falar, tá vendo? Eu sabia que isso era tudo moda. Eu sabia que ia dar errado. Falei desde o início. Eu sabia que isso era moda, né? Eu tenho até receio, sabe, de que isso possa acontecer, né? Porque, assim, por um lado, eu concordo que é cheio de startup que é um negócio muito sem sentido, né? Quando você pensa do ponto de vista de negócio mesmo, né? É muito umas narrativas e pronto, né? Quem tiver assistido o Crash Day vai entender o que eu estou falando, né? É cheio de exemplos assim, né? Mas eu diria que a aceitação aumentou na medida em que, você imagina, os orçamentos foram aumentando e a cobrança do resultado é muito grande, sabe? E a verdade é que quem começa a aplicar o ágil minimamente bem, já fica muito melhor do que quem aplicava o waterfall, sabe? Porque mesmo você aplicando ele do jeito que a gente falou, meio fake, etc, etc, converge mais, você entrega mais, sabe? Mesmo de forma imperfeita. Então, por isso que eu acho que é uma tendência difícil de voltar atrás, mas que nós estamos num momento em que vai ter muito orçamento questionado, sabe? E aí o pessoal volta para o controle, entendeu? Eu lembro que no começo da pandemia eu cheguei até a ter essa preocupação, na época eu escrevi uns negócios, escrevi sobre isso, olha, será que o pessoal nessa hora vai abraçar o ágil como a melhor forma de gastar o dinheiro, já que eu gasto ele bem e uso a inteligência do meu time para descobrir o caminho onde eu gasto? Ou será que o pessoal vai querer controlar mais ainda? Né? Tem muita empresa que gastou melhor, mas tem muita empresa que nessa hora fala, não, tem que controlar mais ainda, centraliza mais, aí bota 200 gates para aprovar um projeto,
quer saber o retorno antes, quer saber tudo. Entende? A reação, então, vou te falar, é difícil de saber o que vai acontecer. Né? Eu também acho que melhorou a aceitação, até da abordagem em si, já é muito, né, dos jargões, todo mundo entende isso hoje em dia, é muito mais aceitável. Então até entende um pouco disso que eu expliquei da natureza das coisas, mas eu volto naquele negócio que eu falei, aquele vírus que a gente tem mental de querer explicar as coisas. Tanto é que qualquer coisa que você vê, um documentário, de uma reportagem, você sempre acha alguém ali querendo colocar uma causalidade óbvia, tipo assim, isso aqui aconteceu por causa não sei do que, entendeu? Assim, vou no exemplo mais básico, que eu e o Chu, a gente fica rindo, às vezes, vamos supor, você assiste um jogo de futebol, não sei dizer futebol, pode ser qualquer jogo, assim, que o resultado pode sofrer desses efeitos, assim, de revés meio loucos, assim. Você vê lá os caras falando assim, eles têm certeza de que foi não sei o que aconteceu, que o técnico mudou, não sei o que lá, que causou aquela coisa, o resultado lá, sabe? É extremamente ridículo você ficar pra achar que, na verdade, a coisa ali é quase caótica. O Brasil perdeu a Copa porque o Roberto Carlos tá amarrando a chuteira, né? Assim, a gente tem esse vírus mental de querer buscar, assim, explicação, causalidade para tudo, sabe? Assim, então, não acho que o pessoal vai parar de buscar isso, não. E falando um pouco sobre o futuro, né? Teve até um episódio do Entre Chaves que eu comentei sobre a ciência de desenvolver software é uma ciência muito recente, quando a gente compara com outras. É como se fosse um bebê comparado com as engenharias tradicionais, né? E vocês acreditam que o agilismo, né? Ele é a melhor forma? A gente finalmente encontrou como fazer software? Ou a gente ainda está aprendendo como desenvolver software? Cara, eu acredito que como filosofia talvez seja uma das melhores, porque, assim, na verdade, o agilismo tem muita coisa, não é nem assim por fazer o agilismo virar uma religião, né? É porque eu acho que ele é mais apropriado para o tipo de problema com o qual fazer um software está lidando, entendeu? Então, assim, não é só... por exemplo, você pega lá o Beyond Budget, que é um modelo de gestão da empresa, que tem coisas similares com agilismo, no sentido de você, de forma até mais ampla, entender que o negócio está imerso num mundo complexo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente pegar da perspectiva de como é que eu encaro um problema que está naquela região lá do Snowden, lá, né, do complexo, eu acho que esse é o caminho certo, né? Você usar esse tipo de pensamento, de filosofia. Quando você pensa na ciência mesmo de fazer software, eu acho que tem muito o caminho para ser aprendido ainda, né? Sei lá, testar a hipótese, a gente vê na prática, é muito mais difícil do que parece, né? Assim, a gente sempre fala isso, né? Assim, eu não sei, eu estava engraçado, sabe? Até quando eu estava lendo agora aí, sabe, num livro aqui, um cara questionando muito o quão científico dá para as coisas serem nesse mundo nosso, né? De negócio. E isso se traduz ao software, né? Já que ele está imerso no mundo de negócio, sabe? Então, você pega ali em startup, tenta ser um método quase que científico, né? Para você fazer software, né? O conceito, né? Você traça uma hipótese e testa se ela está certa ou errada, entendeu? Então, assim, eu não sei o quanto nós vamos chegar nisso mesmo, mas o que eu falo é o seguinte, a gente percebe como os times lutam para terem certeza que estão gerando valor, sabe? Eu não estou falando nem da técnica de fazer software, né? Estou falando assim, de uma vez que você faz software, você garantir que você está no caminho certo, não está desperdiçando e está avançando bem, sabe? Eu acho que ainda a gente está aprendendo esse caminho, sabe? Mas a questão é que para aprender esse caminho, acho que cada time vai aprender esse caminho, sabe? Porque cada time tem que aprender isso dentro do contexto que ele está. E aí tem que ser dentro dessa filosofia do ágil, de você ter autonomia para poder descobrir esse caminho. Queria colocar que, assim, eu tenho a impressão, pelo menos, que o ágil, por essência, assim, pode até não ser o perfeito, o ideal, assim, para os próximos, sei lá, 100 anos. Só que ele já está mais, ele por essência é mais maleável, né? Então ele vai estar mais propício à mudança aí para a gente se adaptar ao futuro, né? Pelo que vocês estão falando. Pelo menos ele é aderente à natureza da coisa que a gente está falando, né? Assim, a gente... É engraçado que isso aí, né? Justo, eu sei que gosta também de filosofia, né? Quando você vai vendo, é como se algumas coisas a gente estivesse quase que resgatando um prisma mais científico agora, sabe? Assim, você lê alguns livros de filosofia, você vê que o pessoal já entendia a natureza de várias coisas de forma muito mais clara antes, né? Porque eu acho que a gente foi evoluindo para
ter essa, né, que a gente ficou realmente encantado demais com algumas ferramentas que a gente foi descobrindo para problemas onde você conseguia cercar ali, né, recortar bem o problema, onde ele estava acontecendo, de forma que você pudesse, de fato, ser um problema, igual você falou ali do Snowden lá, né, de um cenário mais complicado, com restrições mais fortes, onde você pode realmente ter um certo nível de previsibilidade, né? E agora isso aí foi sendo, na minha visão, né, redescoberto, essa questão de que problemas, na verdade, tem problemas que têm essa natureza complexa, que ferramentas que impõem só o próprio o Snowden, ele usa esse termo, né, restrições habilitadoras, né? Então ele não coloca restrições que, na verdade, engessam a forma de resolver o problema. Mas ele coloca algumas restrições para trazer o problema para um domínio de controle, vamos falar assim. Mas esse controle não significa que é um controle completo e total, entendeu? Ele simplesmente se coloca numa região onde você começa a ter um pouco mais de domínio sobre o problema. Então, eu não sei, na verdade, se o agilismo é a melhor forma, se nós descobrimos, igual o Chagas perguntou, mas no mínimo dá para encarar que é uma ferramenta mais apropriada, ou é uma forma de conduzir o problema de uma forma mais apropriada do que era antes, entendeu? É só um negócio, isso aí tem a ver. Uma vez isso aí tem a ver com a pergunta que ele respondeu mais atrás, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma enzima, eu falava assim, existe uma coisa na gente que eu chamei de arrogância analítica, entende? A gente não consegue acreditar que não tem um problema que quem é inteligente, né, de que a inteligência dele não vai resolver, sabe? Que é problema, né? Eu falo que é arrogância analítica por quê? Porque existe uma coisa que é complicada e a coisa que é complexa, entendeu? Então, uma coisa complicada, aí você tem aquele cara super foda, consultor super foda, que tem uma experiência, sabe, com aquela área de conhecimento que é extremamente sênior, e tem aspectos do software mesmo que vão ser assim, né, para você dar uma solução, sabe? Mas se você pegar o problema que você está resolvendo, de gerar valor, de engajar, de não sei o quê, quando você pegar a questão que você está resolvendo, que envolve um tanto de interação, aquilo é complexo e aquilo tem que ser nesse esquema de sense response, entendeu? Eu realmente acho que tudo passa por isso, sabe? A gente confunde esses dois mundos demais, né? E aí, assim, por isso que eu reforço que eu acho que o ágil está no caminho certo por causa disso, porque ele, pelo menos, tem a humildade de admitir que é um problema que eu tenho que resolver com sense response. Eu tenho que resolver de forma evolutiva, pelo menos isso, né? Eu acho que humildade é uma palavra, né, que apareceu aí ao longo das respostas, né, até o porquê que, né, ainda existem empresas que não adotaram ágil e etc. E fazendo um paralelo aqui até com a parte propriamente do desenvolvimento, né, a parte técnica, a maior parte dos ouvintes são desse público, eu acho que a humildade ela tem que ser trazida, né, essa humildade que o ágil traz, que a gente não sabe todas as respostas, que a gente não consegue prever o futuro, que a gente não consegue ter todas as variáveis na nossa planilha do Excel e conseguir calcular se, né, o jogo de futebol vai acabar 3-1 ou 3-2. Então, a gente tem que entender que esses problemas dessa natureza complexa, eles vão exigir soluções que não estão, a princípio, convencidas que é a resposta final, né? Assim, que vão estar em constante evolução, inclusive. Acho que faz parte aí do agilismo entender que o que sempre precisa de dar um próximo passo, né? Que a solução não está aqui pronta agora no momento. Tem que conviver com tudo que ninguém gosta, sabe? Como definição disso. Tem que conviver com ambiguidade, tem que conviver com incerteza, tem que aceitar desperdício, sabe? Porque, assim, para você poder inovar, né? Essas soluções hoje, os problemas envolvem inovações, né? Se você está querendo inovar, realmente você tem que aceitar desperdício, sabe? Por isso que eu falo, é tudo contra o mundo mecanicista otimizado, né? Que, se você pegar livros de estratégia, mostra isso, entendeu? As empresas, elas foram totalmente dominadas por essa metáfora de máquina azeitada mesmo, entende? Mas, assim, não é a igreja, é a sociedade, né? Tudo, uma sala de aula, tudo é assim, né, gente, sabe? Eu dou matéria para essas 40 pessoas, é tudo um foco em eficiência, tudo pré-definido, né? A pessoa vai ser engenheiro, já está definido o que ela vai estudar, entendeu? A gente é tão dominado por isso que a gente acha que não tem nem outro jeito de ser, né? As coisas, né, viu? A gente acha que mas é assim mesmo que você for um profissional. Sei lá, que no futuro parece que não vai ser assim de jeito nenhum, né? Nós estamos estudando tanto de coisa, sabe?
Eu fico pensando, será que vai ter algum dia que ainda vai ter isso? Vai ter engenheiro isso, engenheiro aquilo? Ou vai, tá todo mundo aprendendo tanto de coisa o tempo todo, talvez colhendo uns badges aí no caminho, né? Mas assim... Hoje de manhã eu tava vendo o Twitter, né? Aí eu vi uma tirinha lá que eu acho que ela cabe bem aqui. Ela até tinha outra intenção lá, que eu acho que tinha mais a ver com autoajuda, mas eu acho que tem um carinha assim no ônibus, olhando pra fora assim, e com aquela, tipo uma nuvenzinha em cima da cabeça, e pensando assim, nossa, não tem, tipo assim, tá tudo fora do meu controle, né? Tipo assim, o cara meio que, tipo, ele tá vendo o copo meio vazio, né? E um outro cara meio que contemplando, dentro do mesmo ônibus, né? Olhando para outra janela. Aí na janela ele tava mais ensolarado, olhando assim, pensando a mesma coisa, né? Nossa, não tem nada sob meu controle. Ele tava contemplando a natureza assim, né? Então, tipo Essa assim, tirinha, Vinição, ela é o grande meme de 2022 do Twitter. É do Genivaldo, se eu não me engano. E ela é bem usada. Eu sabia disso. E tem um pouco a ver com o estoicismo também, né? Que vocês até falam bastante lá no Agilistas, né? É tipo assim, é como se um cara tivesse vendo a natureza das coisas sendo assim e sofrendo com isso, porque ele queria ter controle, né? O outro cara meio que como se fosse o agilista, né? Ele olhando e falou, tá tudo fora do controle, mas é assim que é e dá pra viver bem com isso. O segundo cara é o Lucas, então. Ele tá lá no ônibus. De boa. Só nas nuvens. Só lá. E sabia que esse era o meme de 2020. Eles mudam o texto da tirinha, né? Mas é os dois caras no ônibus, um olhando a pedra, o outro olhando a paisagem. E agora, assim, né? A gente tá chegando perto do fim, mas eu queria pedir um conselho, não pra mim, mas muita gente que tá, né? Saiu da faculdade, aprendeu a programar ali, fez o if, o for dele, tá ali fazendo o printf. E aí, de repente, né? Entra numa empresa como a DTI, que tem o agilismo na veia, e chega essa enxurrada, sabe? O cara desenvolveu uma feature que aí foi pra produção, aí fizeram a hipótese, realmente, o usuário não vai querer isso aqui. E aí desligou a feature dele e ele se sente triste porque o trabalho dos últimos 3 meses dele foi pro lixo na cabeça dele. Qual que é o conselho que vocês dão pra né, o profissional de TI que não tá acostumado a viver nesse mundo de tantas incertezas, né, que causa uma certa ansiedade? O que vocês dão um conselho pra essa pessoa que tá inserindo aí nesse mundo e precisa, né, segurar as pontas? Cara, difícil a pergunta, hein? Eu acho que isso tudo tem a ver com uma compreensão melhor do que é o mundo e aí, no caso do negócio, que é o assunto aqui, do que é software, né, cara? Assim, sério mesmo, uma coisa que eu falo há muitos anos, brincando, mas é sério, sabe? É o seguinte, imagina, Chagas, que você inventou o software, certo? Como é que você ia contar isso para seus amigos, cara? Você ia falar o quê? Eu não sei contar o que eu faço hoje, Susta. Eu vou contar que eu inventei o software. Aí você me complica muito, né? Mas aí, a historinha que eu falo... Você contar que eu almocei ontem, poxa. Não, mas imagina que você inventou um negócio que chama software. Você chegava e falava assim, cara, eu inventei um negócio aqui que é muito legal. Por quê? Você consegue aí programar umas coisas e consegue mudar. Por isso que eu vou chamar de software, não de hardware, né? Né? Eles não iam acreditar em mim. Você sabe o que eu acho engraçado? Eu sempre brinco o seguinte, cara, a essência de software é mudar, né? Sabe? É de ser fácil de mudar, né? Até acho legal você trazer esse paralelo, né, da palavra software e hardware, porque o hardware, pra você mudar, você tinha que soldar de novo, você tinha que pegar o componente, né? O software, em teoria, você não precisava fazer isso. Exatamente, eu falo assim, para mim o ágil veio resgatar isso, entendeu? Você tinha software mais difícil de mudar do que você tirar a viga de um prédio, cara, sabe, né? Assim, então, eu acho que quem faz software, ele deveria, quando ele está se formando, saber o seguinte, cara, eu estou fazendo uma coisa cuja principal característica dela é justamente, eu sempre falo, né? Para mim, o maior desafio é definição minha, tá, gente? Não sei nem se é verdade, né? Também é como se tivesse 2 desafios para fazer software. Tem um algoritmo e um arquitetural, digamos assim, sabe? Aí tem um algoritmo que é mais localizado e que você raramente vai ter pontos específicos, tem algoritmos muito difíceis para fazer, sabe? Eu falo que é raro porque, né, em maior parte do software você não tem tantos algoritmos tão difíceis, né? Agora, você tem um problema de organização, de arquitetura, que é como é que eu faço aí centenas, dezenas, milhares de objetos, né, se articularem de uma forma simples, mas de que eu consiga evoluir o tempo todo, sabe? Esse é o problema que a gente tem que resolver.
Eu tenho que ter um software que eu consiga evoluir, que eu consiga aprender, porque senão eu não cumpro a missão dele, sabe? Então, para mim, assim, o cara, quando fosse formar, tinha que saber isso, cara, sabe? Assim, cara, você faz uma coisa que é feita para mudar. Então, isso não é angústia, isso é o legal. Né? O negócio, isso é justamente legal, sabe? Assim, se o cara, a mudança não é um muro de pedras, né? É a paisagem. Tinha que ser fácil. O cara quer ter essa angústia, vai mexer com outra coisa, pô. Com certeza, a mudança tem que ser fácil. E até a gente fala, né? Assim, aqui a gente já fez alguns episódios, por exemplo, sobre testes automatizados e formas que a gente fica o tempo inteiro também tentando achar formas de ser ainda mais fácil mudar, né? De que o nosso código seja mais fácil da manutenção, de a gente consiga mudar ele exatamente por essa natureza dele, né? Eu acho que todas as boas práticas de desenvolvimento de software caminham nesse sentido de ser mais adaptável, mais maleável. Ser mais entendível, né? Exatamente para que a mudança seja mais fácil, né? No livro do Extreme Programming, sabe como que o cara começa? Não sei se já leram o livro do Kent Beck, né? Eu li esse livro em 2000, né? Sei lá, 2001. Ele vira e fala assim, nós temos que acabar com essa curva de que o custo da mudança é exponencial com o tempo. Sabe? Essa curva tem que ser flat, tem que ser baixo o custo. Esse é o apelo dele, entende? Por quê? Porque eu quero poder mudar o software o tempo todo. Né? Então, assim, e aí ele fala, programar, igual o Lucas falou, programação em dupla, teste automatizado, revisão, né? O XP é levar ao extremo tudo, né? Tudo é para você poder fazer o quê? Praticar a essência de fazer um software, que é poder mudar ele na medida que você aprenda e mudar, tanto mudar para atender um requisito, quanto fazer reflection para ele ficar mais fácil de mudar, entendeu? Mas você muda ele o tempo todo, né? Ele não é um troço estático. E isso, como você falou, é o legal, né? Eu vou fazer uma metáfora aqui. Quando eu era criança, eu achava muito mais legal ganhar Lego do que ganhar um boneco do Batman. Porque quando eu ganhava Lego, eu podia montar o boneco do Batman. E depois eu podia fazer ele ser um Homem-Aranha, eu poderia fazer ele virar um dinossauro. Assim, você tem o poder da mudança, né? Você vai pegar isso, os bloquinhos, você vai ter uma curva ali que você vai ter que construir, né? Você não sabe como que você vai construir, mas depois que você aprende, você consegue ir mudando com o tempo, né? Então, o software, eles são os Legos, né? Você consegue ir mudando, ele não é aquele brinquedo engessado. Por isso que você veio, então, para a área de software, Thiago, por causa do Lego. Porque eu acho que eu vim por causa do Lego. Sinceramente, que eu adorava brincar de Lego. O Lego, ele tem, inclusive, uma possibilidade que é você perder ele, né? O que acontecia muito comigo, não era muito legal. E você pisar em cima dele e machucar seu pé também, que é muito chato. Assim, o Chagas pediu assim, um conselho para, né, entenda assim, uma pessoa bem novinha, bem, né, começando ali. Assim, eu dou um conselho aqui, assim, menos sofisticado, talvez, assim, mas que mais pragmático, sua cara, né, Vinícius? Assim, porque, assim, desenvolvimento de software é tão legal, assim, porque ele causa essa coisa de você conseguir testar e ver o negócio funcionando, então você consegue ter a realimentação do que você está fazendo, gerar aquela dopamina ali de ver o que vai acontecer, ver e querer fazer uma nova rodada daquilo ali. O conselho que eu dou é que nessa fase, cara, eu não me preocuparia com nada disso que a gente conversou aqui, cara. Eu me preocuparia em se divertir enquanto você está aprendendo essas coisas. Eu lembro, assim, quando eu aprendi essas coisas, tipo if, why, eu achava tão... É maravilhoso, surreal, né? Como é que pode existir uma coisa que você consegue fazer aqui, fazer ali um negócio, talvez seja aquele vírus que eu falei anteriormente, você meio que a gente tem ele, que você consegue criar umas coisas que você define o que vai acontecer lá para frente. Sabe o que é muito legal que você disse, cara? Sabe por quê? Mas parece que o pessoal perdeu esse encanto, cara. Gente, eu quando estava na faculdade e mexi com uma planilha eletrônica... Achava muito legal. Porque as pessoas começam também muito mais cedo hoje, né? Não sei, eu acredito que é isso, assim. Eu ia falar isso, Fernandinha. Quando eu estava na faculdade e fui mexer com uma planilha eletrônica, eu achava lindo que eu mudava uma célula para somar e somava a outra. Só que para mim é a coisa mais legal. Eu também fiquei impressionado com o Excel. Eu fiquei muito impressionado no meu primeiro Hello World lá. Eu achei maravilhoso, achei incrível. É isso, eu acho muito isso também, que as pessoas perderam um pouquinho. Talvez isso acontece, na verdade, mais cedo. O que o Vinícius diz é o seguinte, gente, programar é legal pra caramba, pô, então nem saco não, né? Sendo bem prático, é isso. Não vem estressar e vai se divertir, né? Eu acho que... programar é quase igual a brincar para adulto. mas realmente tem esse júbilo aí, né? Queria fazer uma pergunta pro Xuxa e pro Vinição, eu quero que a resposta, inclusive, seja objetiva, tipo, uma frase, uma palavra, assim, mas eu fiquei na cabeça, assim,
até um ultraje fazer essa pergunta, eu acho, mas tipo assim, a gente falou de empresas que têm ágil disfarçado e tudo mais. Como é que você sabe que a sua empresa é ágil? Porque, tipo assim, é um conjunto de fatores, é cultura, é transformação, é um monte de processos diferentes. O que mais te dá o sentimento de que a sua empresa é ágil, sabe? Eu, trabalhando na DTI, eu sinto isso diariamente. A DTI cheira ágil, assim, né? Mas... Eu acho que essa é a resposta, entendeu? Tipo assim, você simplesmente sabe, entendeu? Você, igual você falou, você sente meio cheiro. E na além de software, o Vinição sabe disso, sabe que me deixa que eu tenho convicção que nós somos ágeis, né? A nossa cultura. E como é que eu sinto isso? Eu sinto isso com tanto de coisas incríveis que acontecem dentro de cada tribo, dentro de cada squad, dentro de cada lugar, que mostra adaptação, que mostra autonomia, que mostra espaço para isso. Entende? Eu sinto assim. E acho que muitas vezes não acontece num software. Um jeito do cara que está fazendo software sentir que isso não acontece é o software nunca pivotando, nunca mudando nada, né? Mas assim, na nossa cultura, a gente percebe muito claro esse espaço para adaptação, né? E isso, para mim, mostra que a gente age. Eu posso me arriscar a responder isso também? Eu acho assim, se você olhar para sua empresa, vamos pegar a DTI de exemplo, já que a gente está falando dela, e olhar, sei lá, 6 meses atrás, a DTI mudou alguma coisa? Mudaram os processos? As coisas mudaram? Mudaram o jeito de fazer as coisas? Se nada mudou, se tudo continua igual, quer dizer que a gente não está sendo tão ágil assim. Eu acho que a mudança, a partir de quando você começa a enxergar a mudança não como um problema, sei lá, não, toda hora muda, quer dizer que vocês não têm certeza do que vocês estão fazendo, mas quando você entende a mudança como parte, às vezes incomoda, mas assim, quando você faz esse exercício de entender que a mudança faz parte e que ela tá sempre constante, mudança constante, então, vou ser nerd aqui, ó, se o gráfico seu da derivada não chega no zero, sempre tem alguma alteração, eu acho que a gente tá sendo ágil. E não só a mudança, né, Chagas, mas também as falhas. Se as falhas são bem aceitas, né? Se a gente quer falhar rápido para aprender rápido, né, para reagir rápido, estamos com certeza indo num caminho aí do agilismo. Se você fizer um mural de falhas e ninguém colou nenhum post-it, quer dizer que a sua empresa não é ágil. É uma forma de medir isso daí. Eu tô até emocionado aqui, vocês não estão vendo, mas... Então, com isso, a gente encerra. Um beijo, um abraço para todos e até terça que vem. Até a próxima terça, pessoal. Tchau, obrigada, Xuxa. Obrigada, Vinição, pelo episódio de hoje. Foi ótimo. Valeu. Prazer participar aqui. Muito obrigado. Tchau. Valeu.